Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adinetti e hoje eu vou responder uma pergunta sobre a diferença entre esquizofrenia e bipolaridade ou transtorno bipolar. Eu vou logo para a pergunta, que é uma pergunta complexa, e depois eu vou comentar. A pessoa me escreveu uma pergunta um pouco mais longa e eu vou resumir no principal aqui, no conteúdo principal. Olá, doutor. Meu irmão, a partir dos 26 anos, com o término de um relacionamento amoroso, deixou de ser normal. Ficou totalmente perturbado emocionalmente. Se tornou agressivo, triste, doente e passou a se comportar como se fosse um animal. É o que ela diz aqui na pergunta. Eu estou lendo a pergunta. Continuando. Às vezes, ele diz ser o anjo Gabriel e em seguida o gladiador. Depois diz ser o próprio coisa ruim. Doutor, será que ele possui o transtorno do humor bipolar? Aí ela fala aqui sobre uma opção de problemas. É uma senhora que causou, que esta doença tem causado na família, e ela conclui dizendo: minha mãe já não vive mais. Quer dizer, a mãe está, enfim, muito preocupada com a doença do filho. Eu preciso dizer aqui também que estes vídeos são informativos. Estes vídeos não são propaganda do meu consultório e também não são consultas online, porque o Conselho Federal de Medicina não permite que a gente faça consultas online. Eu já respondi a essa senhora, mas sem que isso configurasse uma consulta online. Então, o problema aqui é a diferença entre esquizofrenia e bipolaridade. Eu vou citar dois casos que eu tratei que têm uma semelhança com esse caso aqui que ela está relatando, e depois eu vou explicar algumas diferenças básicas, né? Não dá para falar sobre tudo, mas diferenças básicas que você vai entender quando você ouvir os dois casos. Então vamos logo para o primeiro caso, né? Que eu tratei, os dois casos eu tratei. O primeiro caso, ele se refere a um paciente que, quando eu recebi, né, isso foi em um hospital, né, eu já trabalhei em centro de atenção psicossocial, centro de atenção psicossocial, deu uma travada aqui, hospitais psiquiátricos, enfim. Então, esse paciente foi em um hospital que eu recebi, né? E ele era um paciente que estava agressivo, né? Muito amedrontado ao mesmo tempo. Ele se sentava e se levantava o tempo inteiro. E aí, naquela sequência do comportamento dele, ele gesticulava, sugerindo, né, quer dizer, parecendo que ele estava telefonando para alguém. O problema é que não tinha telefone nenhum na mão dele, né, mas ele fazia aquele gesto de apertar o telefone como se estivesse ligando e tal. E com ares assim de seriedade, ele pegava no telefone imaginário, né? Eu repito, não tinha telefone nenhum, discava, não tinha telefone nenhum e ainda esperava ser atendido. Ficava assim, com o telefone como se que não era telefone, não tinha telefone nenhum, mas ele ficava esperando ser atendido, né? Quando na mente dele, né, no processo adoecido, alguém atendia, né, então ele conversava com um deputado, né, na minha frente, ele falava, na frente das outras pessoas, a gente vê ele conversando com o deputado, deputado isso, não sei o que, deputado aquilo lá, e interessantemente ele fazia questão de que as pessoas à sua volta notassem que ele estava falando com o imaginário deputado, né? Ele também tinha um outro comportamento que chamava muita atenção, é que ele de repente levantava os pés do chão porque ele dizia que estava sentindo choques elétricos no piso, no assoalho. Aí de repente paravam os choques elétricos, quer dizer, na cabeça dele, e ele voltava a colocar os pés no piso de novo, né? E isso se repetia, né?
O discurso dele, o que ele dizia, não tinha coerência nenhuma, e as atitudes eram adoecidas, né? Então, esse é o primeiro caso. Isso é esquizofrenia ou é bipolaridade? Normalmente, as semelhanças que podem confundir é no caso da esquizofrenia em surto psicótico e na bipolaridade no estado de mania, né? Ou na condição da mania, né? O outro caso que eu também atendi era um paciente que quando ele ingeria álcool, ele começava a ter pensamentos delirantes de grandeza, o que a gente chama de megalomania, né? E ele começava a dizer para as pessoas que ele era paciente de muitas pessoas, que ele era parente de muitas pessoas importantes, ou pessoas que tinham muita influência, às vezes pessoas famosas, ou às vezes pessoas fictícias, que ele dizia que eram parentes dele, né? Ou ele dizia que era parente de um governador ou de um banqueiro, enfim, era nesse nível aí que ele falava, né? E essas pessoas eram importantes e tinham autoridade, e ele repetia isso. Ele dizia também que ele tinha uma fortuna, né? Não era verdade isso, né? Mas ele dizia que ele era um homem milionário, mas ele gastava absurdos de dinheiro, principalmente em noitadas, né? Gastava muito dinheiro mesmo. O comportamento, contudo, né, quer dizer, o comportamento dele não era um comportamento assim, normalmente agressivo, ele era até educado, cordial, né? Mas, num primeiro momento, a pessoa estranhava aquela impetuosidade toda dele, né? Ele era muito sedutor, né? Mas era uma pessoa muito vulnerável também, né? Quer dizer, as pessoas à volta aproveitavam dele, né? As aberturas ou as brechas que esses pacientes dão para que outras pessoas se aproveitem, tanto na esquizofrenia como na bipolaridade, elas se constituem um perigo, não é, para a pessoa. Se tornam pessoas vulneráveis em razão da doença, e isso pode levá-las a ter prejuízos diversos, sofrimentos diversos, né? Continuando ainda nesse segundo caso, ao mesmo tempo em que esse paciente assim ostentava uma posição econômica que não existia, né? Ele era um homem bem apessoado, um homem bonitão, e ele também gostava de chamar atenção para o aspecto físico dele, né? Mas ele também gostava de ser útil, né? Ele procurava agradar as pessoas. O problema é que esse agradar as pessoas era custeando despesas de outras pessoas, pagando tudo para as outras pessoas nas noitadas que ele frequentava nesses momentos quando ele tinha essas descompensações, né? Então, vamos lá. No primeiro caso que eu falei aqui, né, que eu narrei aqui, do indivíduo que ligava para o deputado, é um caso de esquizofrenia. Era um caso fácil de se identificar, de se diagnosticar como esquizofrenia. Uma vez tratado com as medicações adequadas, né, ele experimentava cessação dos surtos psicóticos, né? O segundo caso é um caso de bipolaridade, né? Veja que eu disse que quando ele ingeria álcool, ele surtava. Quer dizer, o álcool ele é um dos piores inimigos dos bipolares. O álcool desencadeia, ele faz o chamado triggering, ou trigger, né? Quer dizer, o gatilho para a descompensação, muitas vezes por caso de manias até severas, né? O álcool também pode desencadear mania, também pode desencadear o outro polo do transtorno bipolar, que são as depressões severas, né? Então, repetindo, o álcool é um grande inimigo dos pacientes bipolares, né? Esse segundo paciente foi muito mais difícil de tratar do que o primeiro, né? O primeiro respondeu muito bem à medicação
que foi administrada. Agora, o segundo foi bem mais complexo, mais complexa a situação. Mas vamos agora então a alguns detalhes importantes aqui. Quando se trata de esquizofrenia, e aqui em ambos os casos houve surtos, né, descompensações, no caso do primeiro paciente, um surto de surto psicótico, né, com alucinações, e o segundo caso, um surto de mania, né, com descompensação do mesmo jeito. Agora, veja bem, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Depois que o paciente sai do surto, quando o paciente é esquizofrênico, né, isso aqui não é uma coisa matemática, né, isso é apenas um resumo aqui para esclarecer, mas quando o paciente que tem esquizofrenia sai do surto e alguém conta para ele, ou um familiar, ou o próprio médico conta para ele o que ele fez, é diferente a reação de quando você conta para o bipolar, que teve também um surto, no caso um surto de mania, o que ele fez. O paciente portador de esquizofrenia, muitas vezes, né, ele apresenta uma reação de surpresa, né? Como se ele não estivesse compreendendo o que você está dizendo, e às vezes não está mesmo. A leitura que ele faz do que você está dizendo, ela não é uma leitura adequada em razão da própria doença, né? E outras vezes eles também se mostram muito indiferentes ao que você diz, chega a ser até perturbadora aquela indiferença, quer dizer, você contar, explicar o que aconteceu, e parece que você não está falando com eles, não é? Repito, isso aqui não é matemático, né? Mas é muito comum isso acontecer. Depois que o paciente esquizofrênico sai do surto, a reação dele pode ser de surpresa, pode ser de indiferença, ou ele pode até mesmo, existem casos onde o paciente ri de você, né? Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Diferentemente, no caso do transtorno bipolar, depois que o paciente sai de uma crise de mania, ele vai se lembrar de que alguma coisa aconteceu. Ele pode não se lembrar de tudo, principalmente quando ele ingeriu álcool, em função daquela amnésia decorrente do álcool, né? Fica um apagão parcial na memória, mas ele se lembra. E a reação quando você ou um familiar, né, você no caso o médico, né, a gente, os psiquiatras, a gente detalha para ele o que ele fez, o que aconteceu, ou um familiar, eles tendem a ficar muito angustiados, muito perturbados e às vezes entram até num remorso, né? E muitas vezes perguntam por que eu fiz isso, né? Como é que eu cheguei ao ponto de fazer isso, né? Então essas reações dos pacientes após o período de descompensação, no primeiro caso, após um surto psicótico por causa da esquizofrenia e no segundo por causa de um surto de mania no transtorno bipolar, essas reações que vêm após o surto, elas são muitas vezes importantes no sentido de você começar a diferenciar as doenças. Para a gente que é psiquiatra é mais simples, né? Mas essas pessoas que enviam as perguntas, elas ficam angustiadas. E um dos motivos por que eu respondo essas perguntas é que muitos desses pacientes, dessas pessoas, várias dessas pessoas, não é, que me enviam essas perguntas, moram em lugares muito longínquos do Brasil, onde praticamente não existe atendimento psiquiátrico ou não existe nenhum. E eu sei bem o que eu estou falando. Então, elas muitas vezes vão procurar um médico que não é especialista, não é psiquiatra, ele faz o que ele pode, né, com a melhor boa intenção, a gente entende a precariedade com que muitos médicos trabalham no interior do Brasil, sem equipes multidisciplinares, ou seja, sem médicos de outras especialidades, e às vezes esses médicos, muitas vezes têm que lidar sozinhos com situações as mais diversas e muitas vezes não é da especialidade deles. Eu já passei por isso, porque eu já trabalhei em vários interiores do Brasil há vários anos atrás.
Então, evidentemente, é óbvio, né, que tanto para a primeira situação, que se trata de esquizofrenia, se tratava de esquizofrenia, como a segunda, que era transtorno bipolar, é preciso o diagnóstico correto, o tratamento correto e o acompanhamento desses pacientes. Mas ressaltando que, embora em muitos casos sejam muito evidentes as diferenças entre surtos esquizofrênicos, né, e episódios de mania do transtorno bipolar, muitas vezes essas doenças podem se confundir. Então, como no caso dessa pergunta dessa senhora, que eu já respondi a ela por e-mail, né, sem configurar um atendimento online, o recado que fica é o seguinte: o diagnóstico preciso é muito importante, né? Porque se você for tratar um paciente bipolar como se ele fosse esquizofrênico ou vice-versa, um esquizofrênico como se fosse bipolar, você pode, evidentemente, o mais provável é que o tratamento não resulte nos resultados esperados. Então é basicamente isso aí que eu queria dizer. É um tópico assim bastante delicado, né? Mas que muitas pessoas sofrem essa angústia, né? De não entenderem bem o que acontece com o familiar ou com o amigo, o paciente, e esse é um dos motivos porque eu busco tentar esclarecer dentro dessas limitações que eu já falei. A gente não pode fazer consulta online, né? Isso aqui não é propaganda do meu site, perdão, propaganda do meu site não é propaganda do meu consultório, mas é para informar. Então eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha ajudado. Muito obrigado aí a você que ouviu e que Deus te abençoe.